Boa noite. Eu penso que eu não vou tomar a pergunta de vocês, não, tá? Passar para vocês rapidamente. É só lembrar o porquê que a gente insistiu começar essas publicações. Podia ir por qualquer outro caminho, mas Maria Ângela e eu insistimos, né, nesse caminho. Um dos caminhos da editora do Cefa, esse com o Ilan, com o professor Leodério, pelo seguinte: eu sou filósofo de formação, mas na verdade eu acho que eu sou só professor, né? Professor de alguma coisa. E eu já ensinei tanta coisa, né, que eu já não sei mais se eu sou professor de filosofia, né? Mas eu sou professor, e essa ideia de ser professor é uma ideia de você ficar procurando saber o que as pessoas estão pensando, para você poder dizer, bom, ela está pensando isso, e tem uma outra pessoa ali que sabe aquilo que ela não sabe, então eu vou botar elas em contato. É um pouco essa ideia que a gente leva adiante como professor. E eu notei que quando eu falava com os jovens, mesmo não jovens do ensino médio, mas jovens da universidade também, e mesmo aqueles que já tinham terminado a universidade, eu notei que quando a gente mencionava a palavra capitalismo, perguntava para eles o que era, o que vinha na cabeça de uma pessoa quando você fala em capitalismo, eu comecei a perceber que as pessoas faziam uma imagem que não estava condizente com o que nós estamos vivendo. Muita gente me falava, capitalismo é aquilo que o professor lá no cursinho mostrou, é aquela roda dentada com o Chaplin, né? Lá no meio daquela roda dentada. O capitalismo é tecnologia, é consumo, sociedade do consumo, as pessoas ficam consumindo muito loucas, né? E isso é capitalismo. Então eu comecei a notar que a ideia de finanças, a ideia de você pagar juros, a ideia do cartão de crédito, não vinha na cabeça das pessoas, elas estavam com uma ideia defasada do capitalismo. A maioria das pessoas que eu conversava. Quando a gente começou a transformar o canal, né, o canal de YouTube, numa coisa mais combativa, antes era um canal de filosofia, ficava lá eu cobrando algumas coisas, por isso que a gente começou a ficar mais combativo por conta da eleição do Bozo. Quando a gente ficou mais combativo, a mesma coisa apareceu no canal. Pessoas já mais velhas que você conversava aqui e ali, e a imagem que elas tinham do capitalismo não era nada condizente com o que elas mesmas estavam lendo. Do tipo assim, olha, muita gente já falava assim, o que você entende por sociedade de mercado? E elas faziam a referência ao mercado, o mercado da produção de sapato, de calça, de roupa, de comida, né? E nos jornais, ninguém mais estava conversando mais de mercado assim. Quando as pessoas falam mercado, elas estão falando, né, de mercado financeiro. Ninguém está pensando em batata, em pêssego. As pessoas estão pensando em dinheiro. E essa defasagem entre o que as pessoas estavam vivendo e o que elas entendiam como capitalismo é que me empurrou para conversar com a Maria Ângela e falou: a gente precisava ter livros, ter textos que trouxessem as pessoas para aquilo que elas estão vivendo. Elas não estão se dando conta que houve uma mudança que o século XXI já tem 23 anos. Para mim, não. Né? Eu ainda estou nos anos 80 para 90. Né? Passou muito rápido para mim. Eu envelheci muito rápido. Não queria que fosse assim. Mas para mim foi muito rápido essa transição. E eu percebi que não foi só para mim, para muita gente foi muito rápido, e para aqueles que estão ficando adultos agora, a chamada geração Z, está mais rápido ainda, mas quando elas vão ser ensinadas a respeito do capitalismo
principalmente pelos chamados 30 anos dourados, né? No final da Segunda Guerra até os anos 70, muito do que se ensina, muito do que se conversa é em cima desse capitalismo. E aí eu fiquei tentado a insistir nessas publicações que possam trazer a pessoa para uma situação que ela está efetivamente vivendo. Há pessoas que, inclusive, quando a gente começa a conversar sobre isso, elas falam assim: eu não contribuo com nada disso, eu não tenho cartão de crédito, não uso. E essa visão eu comecei a perceber que não era de uma pessoa não escolarizada. Pessoas escolarizadas, que não percebiam o quanto mudou rapidamente toda a feição do capitalismo. E daí a gente procurava o professor Eleutério, procurava o Ilan para trazer livros nesse sentido. E acho que acertamos, hoje depois da fala do professor Eleutério e da fala do Ilan, fiquei mais convencido que acertamos, né? E fazer esta atualização da nossa própria vida. É isso que nós estamos tentando fazer. E a presença de vocês indica isso, porque a profissão de vocês não, é completamente, cada um aqui tem uma coisa completamente diferente, né, para fazer. Né? Mas o que nós temos em comum? O que nós temos em comum é que nós não consultamos horóscopo para sair de casa. Meus deuses. A gente consulta o cartão de crédito para sair, né? E, na maioria das vezes, ele diz para a gente não sair. E a gente sai. E consegue se virar. E não tinha dinheiro lá. Negócio estranhíssimo, né? Não tinha dinheiro, a gente sai e consegue se virar e volta. Não é uma coisa interessante? Não era assim. Eu, quando era garoto, não saía. Não tinha dinheiro, não saía. Agora sai. E é interessante isso, né? De onde que vem esse poder da gente poder estar sempre... E os governos também, eles não têm dinheiro, eles também gastam. É interessante essa coisa, né? E a gente está se dando conta disso agora. E esses textos são nesse sentido, da gente poder entender isso, porque no meu caso particularmente, eu fiquei muito tempo entendendo as mentalidades, as ideias, e não percebi que essas ideias, essas mentalidades estavam mudando, né, com uma rapidez incrível, porque o capitalismo estava mudando com uma rapidez incrível, a ponto, né, da nossa própria mentalidade mudar. Você vê que esses dias mesmo, as grandes conquistas da humanidade, né, foram apresentadas grandes conquistas da humanidade por aquele menino lá, o neto do outro lá, o Campos, né, o Roberto Campos, que é neto do outro, o Roberto Campos, que vocês não conheceram, mas era uma desgraça. Também. Ele falou, ele entusiasmado agora, ele falou, nós vamos implantar mais novidades do PIX. Mas agora sim, né? Agora vai, né? Porque mais novidades do PIX, isso vai tirar muita gente da miséria, né? Porque quanto mais PIX, você está vendo que você vai caminhando numas coisas que a gente, muito rapidamente, você vai entrando nessa lógica e vai pensando, a sua mentalidade, a sua forma de pensar, a sua forma de viver, vai se alterando, né? E por conta dessa base material ter mudado muito mais rápido do que para os meus avós, os meus pais, né? Eu passei várias etapas que meus pais não passaram, meus avós menos ainda. As coisas não mudavam, e de repente as coisas mudaram, e a mentalidade, a modo da gente pensar está mudando rapidamente por conta disso. E aí nós apostamos dessas publicações, eu acho que estamos acertando. É isso, não vou tomar o tempo de vocês, das perguntas de vocês, que é isso que é o importante, vocês terem contato com os dois autores aqui. Muito obrigado.